Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a marca de Caim, a esposa de Caim e também o espinho na carne do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Judas, verso 22, que está escrito: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, dúvidas, quase todas as pessoas têm, ou um dia vai ter. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nesses três assuntos que são bem polêmicos. Mas o que diz a palavra de Deus? Porque muitas pessoas falam muitas coisas, mas o que de fato diz as Sagradas Escrituras sobre esse assunto? É isso que iremos ver neste nosso vídeo. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15, diz que pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Ou seja, ele tinha matado seu irmão Abel. Então, em primeiro lugar, observamos que este sinal que Caim recebeu do Senhor era um sinal distintivo que ele recebeu após ter matado seu irmão. Observamos que a Bíblia não diz exatamente o que era esta marca. Apesar de tentar definir, muitas pessoas não passam de conjecturas. E às vezes até posso falar que perca de tempo. Algumas interpretações são absurdas. Dentre as tais, algumas pessoas dizem que foi a mudança da sua pele, mudando da cor clara para a cor escura, ou seja, negra. Que absurdo. Observamos isso que é algo muito preconceituoso. Já na Idade Média, muitas pessoas se utilizavam, justificavam suas crenças baseado nessa interpretação para apoiar o racismo e a escravidão. Mas quando vamos para o hebraico, a palavra hebraica para marca significa sinal, símbolo ou simplesmente sinal. E nunca é usada para fazer referência sobre a cor da pele. Então vejam, as pessoas tomam decisões precipitadas e também interpretações precipitadas, falando o que a Bíblia nunca disse. E também falando de Caim, se ele só tinha seu irmão Abel, então quem seria a esposa de Caim? Veja o que é que diz Gênesis capítulo 4, verso 17, e conheceu Caim a sua mulher. Observamos que em Gênesis capítulo 5, versículo de número 4, diz que Adão gerou filhos e filhas. Então é quase que impossível para a mente humana compreender que este mundo ele vem descendendo de um único casal. É quase que impossível para algumas pessoas acreditar. Observamos que essa primeira união, ou seja, a união de Adão e Eva, melhor falando, é uma união matrimonial, foi extremamente frutífera. Então qual foi o resultado dessa descendência de Caim quando encontrou a sua mulher? Porque algumas pessoas acreditam, como também eu acredito, que a esposa dele seria sua irmã, pois em Gênesis capítulo 5, verso 4, diz que seu pai gerou filhos e filhas e a população toda da terra veio do casal Adão e Eva. Algumas pessoas não creem assim, eu respeito, mas já no que se refere à marca não podemos afirmar. Mas no que se refere à sua esposa não podemos afirmar 100% com certeza, mas dá-se a entender que de fato a mulher de Caim era sua irmã. O interessante é que, se formos observar, é importante lembrar que não era errado casar-se com a sua irmã ou com seu irmão no começo da raça humana. Por exemplo, Abraão se casou com Sara, você pode ler isso em Gênesis capítulo 20, versículo 12. E não houve nenhum dano genético para as crianças e nem diferentes características raciais surgiram por aquela união vir a acontecer. Porém, já nos dias de Moisés, quando abrimos a Bíblia em Levítico 18, versículo 6 ao 11, observamos que era uma proibição. O Senhor proibiu. Leia depois Levítico 18, versículo 6 ao 11. Então dá-se a entender que Caim casou-se com a sua irmã. Na realidade não havia outra mulher, senão as suas irmãs. Então no que se refere à marca de Caim, não podemos afirmar o que seria ela, pois a Bíblia não é muito clara. Podemos fazer conjecturas, mas não podemos dar um veredito. Já no caso da sua esposa, dá-se a entender que de fato era a sua irmã pelo fato de seu pai e sua mãe ter tido filhos e filhas. Não havia outras mulheres naquela época. E outras pessoas também me perguntam, irmão Paulo César, o que de fato seria o espinho na carne do apóstolo Paulo? Quando abrimos a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, está escrito: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Observamos que é importante lembrar que são apenas hipóteses o que as pessoas falam. Não podemos dar um veredito também o que de fato seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Igualmente a marca de Caim, só são conjecturas. O que é que as pessoas dizem, essas hipóteses que ele levanta? Em primeiro lugar, dizem que o apóstolo Paulo se referia às tentações da natureza carnal. Outros, em segundo lugar, acreditam que ele se referia à incessante perseguição de atos de violência.
E também tem pessoas que creem que é uma doença, uma debilidade corporal, e outros creem que é o inimigo pessoal que transmitia calúnia, mas não podemos afirmar. Mas no que se refere à marca de Caim, no que se refere ao espinho na carne do apóstolo Paulo, o que podemos entender com essas expressões? Então vamos lá, eu irei citar aqui alguns versículos para vocês e peço que vocês redobrem a atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 9, é o que a Bíblia nos transmite. Então veja, está escrito: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 9. Então não temos o conhecimento total, profetizamos em parte. E também em Deuteronômio 29 está escrito que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então nem tudo Deus quis revelar. Então, se for um sinal que Deus colocou em Caim, ok, não sabemos. Sabemos que é só um sinal, não sabemos que sinal seria este. E o espinho na carne do apóstolo Paulo também pode se fazer conjecturas e perder tempo, mas não iremos chegar no denominador comum, pois não sabemos o que de fato é. E o interessante também é que quando abrimos a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, memoriza esse texto, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, está escrito em uma parte do texto o seguinte: que não devemos ir além do que está escrito. Pois, quando abrimos a Bíblia também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz que não devemos acrescentar e diz também que não devemos diminuir nada da palavra do Senhor. Há quem acrescente, há quem diminua. E você está de que lado? Daquele que acrescenta, daquele que diminui, ou você está do outro lado, que é aquele que crê no que a palavra diz, mesmo sem entender algumas coisas, pois tem coisas de Deus que são mistérios. Como diz aqui o texto, que as coisas reveladas pertencem, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E também diz que conhecemos em parte profetizamos. Mas eu tenho certeza que no dia que nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, que fomos arrebatados, eu tenho certeza que todas as dúvidas serão esclarecidas, iremos entender muitas coisas que agora não entendemos. Amém? Então foi uma reflexão acerca de 3 assuntos polêmicos, porém a Bíblia deixa muito claro que a marca de Caim era uma marca. Não sabemos o que significa. A sua esposa dá-se a entender que era sua irmã pelo fato que só tinha mulheres que eram descendências do seu pai e da sua mãe. Não tinha outras pessoas na terra. E já o espinho na carne do apóstolo Paulo, não temos certeza do que se trata. Diz que era um espinho na carne, e diz também o texto que era um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele, como lemos em 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Diz que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele para ele não se ensoberbecer. Então, não temos muita clareza. Então, jamais vamos acrescentar algo à palavra de Deus, ou jamais vamos diminuir, jamais vamos ir além do que está escrito. Amém? Espero ter ajudado você. É simplesmente isso que a Bíblia diz. Não podemos ficar aqui acrescentando. Tem pessoas que conjecturam, fica filosofando para ganhar ibope, ganhar like, ganhar inscrito e não ter um devido compromisso com a palavra. E a Bíblia nos diz que não devemos ir além do que está escrito. Um forte abraço. Te vejo no nosso próximo vídeo.